Obrigado, reverendo Wilson, pelo carinho, pelo convite e pela bendita oportunidade de estar com vocês. Eu e a Rosa estamos felizes por poder estar com os irmãos, rever alguns irmãos amados, queridos, e também por poder celebrar com vocês 41 anos como igreja. É isso mesmo? 41 anos. Nós trazemos aqui a saudação da Igreja Presbiteriana de Emelino Matarazzo, que no mês de março vai completar 69 anos. Então são igrejas que têm uma história, uma caminhada, que tem, ao longo desse tempo, frutificado, e a nossa oração é que vocês continuem crescendo, se expandindo neste lugar, para a glória de Deus. E eu queria meditar com vocês um texto, que na verdade tem sido um texto meditado por mim diariamente, um texto onde eu tenho orado, eu tenho feito diariamente essa oração. É uma oração linda, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso 10. É a conhecida oração de Jabes. Uma oração que tem princípios lindos para os nossos sonhos, para os nossos projetos pessoais, familiares, comunitários. É uma oração que se adequa bem a tudo aquilo que está no nosso coração, do qual de forma sincera nós desejamos diante de Deus. 1 Crônicas 4, verso 9 e 10. Você achou aí? Nós vamos ler juntos esse texto com bastante atenção, tá bom? 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Vamos ler? Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes, e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Feche seus olhos e coloca o teu coração, a tua vida diante de Deus. Peça para que a palavra de Deus fale com você, de maneira que você saia daqui edificado, e com essa palavra possa ser carregada por você ao longo da sua semana, e que possa de fato ser um instrumento para os seus sonhos, para os seus projetos, uma direção, pelo que a palavra de Deus aqui nos apresenta. Pai querido, nós te agradecemos por esse período de louvor, de adoração, onde orações foram feitas, tua palavra foi lida, e nós oramos agora para a reflexão da tua palavra, que o Senhor abençoe o meu coração, que o Senhor me revista com o teu Espírito, e que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que aqui está. O Senhor conhece cada um, o Senhor conhece as necessidades, as carências, os sonhos, as decepções. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor prepare os nossos ouvidos, que o nosso coração esteja sensível à tua voz, que o Senhor possa estar falando conosco nessa manhã, nessa noite, de uma forma preciosa. Te agradecemos pelos 41 anos de história desta comunidade e pedimos a tua bênção sobre esses amados irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aí, né, queridos, quase 2 anos de pandemia de Covid, ainda estamos usando as máscaras, e lá na igreja a gente sempre incentiva os irmãos a orarem, para que nesse período de crise, de luta, de dor, para muita gente, Deus nos dê um ganho secundário. Nós aprendemos das Escrituras que as aflições para o crente sempre são terapêuticas, sempre são pedagógicas. A Bíblia diz que quando nós passarmos por prova, que nós fiquemos felizes, porque na prova nós aprendemos a depender de Deus. Na prova nós perseveramos, na prova nós também adquirimos maturidade e adquirimos, por fim, esperança. Então, essa prova que o mundo todo passa, com certeza, Deus teve muitas coisas a nos ensinar como povo seu. E a sociedade que nós vivemos hoje, diante das crises, das lutas, se parece muitas vezes com uma selva, onde vai prevalecer a lei do mais forte. Por isso que é tão importante nós dependermos de Deus diante dos nossos tropeços, dos nossos medos. E nesta luta por sentido da vida, muitos não avançam
Muitos não crescem, às vezes por falta de oportunidade, acontece isso com muita gente. Às vezes por falta de competência, e às vezes por falta de visão. E além disso, ao longo da nossa vida, nós somos envolvidos, por vários motivos, por crenças limitantes, por crenças que nos limitam, que minam os nossos sonhos e as nossas realizações em várias áreas da nossa vida, seja no aspecto físico, material, emocional, social, intelectual, relacional, espiritual. E louvado seja Deus, porque o Evangelho é tão pleno e tão integral, que este Evangelho nos ajuda a superar essas crenças limitantes, e nos concede bom ânimo, ousadia, diante das crises, diante das lutas. O Evangelho nos ajuda, irmãos, e nos incentiva a viver acima da média. Ou seja, e isso para acontecer vai exigir de nós um estilo de vida marcado por excelência. Será que a Bíblia fala de uma vida de excelência? Jesus disse que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância, com qualidade. Não é uma mera poesia, é palavra de Deus, é uma possibilidade da graça de Deus nas nossas vidas. Nós temos que crer, queridos, que essa excelência, ela é marcada e destacada pela busca do sublime, pela busca de uma vida de fé, de uma vida de confiança, de entrega para Deus, diante de um Deus que nos ouve, diante de um Deus que vê tudo, que sente tudo, que sabe tudo, de um Deus que pode agir e de um Deus que intervém. Esse Deus que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Vida plena é possível para aqueles que de fato conhecem e desfrutam da amizade do autor da vida, que desfrutam da sua presença. E eu louvo a Deus porque nós cremos nessas possibilidades que a graça de Deus patrocina para nós. E no texto que nós lemos, o texto nos mostra uma oração cheia de ânimo e de expectativa. No texto lido nós temos a descrição de uma vasta genealogia que parece mais uma lista telefônica. Se você pegar 1 Crônicas 4, você vai ver ali um monte de nome. Do capítulo 1 ao capítulo 9, são mais de 600 nomes. E no capítulo 4, nós temos uma ampla descrição dos descendentes de Judá. E nessa seção nós vemos nomes pessoais, nomes dos clãs, que são misturados com nomes geográficos. E nesta lista variada de nomes, nós temos pessoas que tiveram uma história, que viveram alegrias, tristezas, promessas, desilusões, detalhes que o texto não mostra, só apresenta os nomes. Entretanto, surge um nome que se destaca nessa genealogia, um nome que vem acompanhado de um comentário singular. Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Foi o mais ilustre entre os seus contemporâneos. E este reconhecimento é justificado por uma oração pessoal, uma oração corajosa, uma oração contundente. Quem fez essa oração foi Jabes. E o seu nome vem atrelado à dor. Ele se chama Jabes, pois com dores ele foi concebido. É interessante, né? Na Bíblia a gente vê sempre o nome associado à história da pessoa. E a oração dele foi uma oração simples, uma oração curta, ousada e confiante, que produziu na sua história uma grande transformação. Então o Jabes, que significa dor, ele diz: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que sejas comigo, Senhor, a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Jabes foi um homem que fez tanta diferença, que a Bíblia parou a genealogia, aquela sucessão de nomes, só para citar a vida dele, e para citar a oração dele. Entre tantos nomes, Jabes recebe uma nota de reconhecimento. Jabes, o mais ilustre, o mais excelente entre seus irmãos. E Jabes foi um homem que, diante dos seus contemporâneos, por esta frase e por essa oração, nós vemos que ele conseguiu viver acima da média.
Será que é possível para nós vivermos acima da média? Dentro da perspectiva de Deus, o Deus que nos guarda, que nos abençoa? Diante de crises que nos enfraquecem, queridos, que nos amedrontam, é possível ter a fé, o ânimo e, eu creio, a determinação de Jabes. É uma oração legítima. Deus não impede os seus filhos de pedirem, desde que nós aprendamos a pedir corretamente, dentro da vontade dEle. Nós temos diante dessa oração o desafio de viver uma vida plena, animada. E o que Jabes fez de tão notável diante dos seus contemporâneos? O que o tornou tão ilustre? Então nós vamos estudar juntos aqui, refletir nesta oração, alguns princípios que podem nos ajudar a ter uma vida plena, uma vida acima da média, uma vida que vai abençoar pessoas, uma vida onde o nome de Jesus vai ser engrandecido e glorificado. Quais são esses princípios para viver uma vida plena, uma vida de excelência acima da média? O primeiro princípio é um desafio: disponha-se a viver com excelência a despeito das adversidades da vida. A gente aprende isso com o Jabes. Disponha-se a viver com excelência a despeito das adversidades da vida. O texto diz que foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Nós percebemos aqui que Jabes teve vários irmãos, cada um com as suas histórias e emoções. E no parto do Jabes, a sua mãe teve fortes dores. Não havia cesariana. Foi difícil, hein? Se ele recebeu o nome de Jabes porque ele concedeu muitas dores, deve ter sido um negócio difícil para a mãe dele. Quem sabe essa mãe sofreu depois de uma depressão pós-parto, a gente não sabe, né? Mas deve ser algo que marcou a história dela, ao ponto de ela colocar o nome de menino associado a isso. E diante desse parto doloroso, ele recebe o nome de Jabes, que quer dizer doloroso, peso, aflição. E é incrível, a Bíblia sempre nomes, às vezes, acompanham a pessoa, né? O significado do nome, de alguma forma, acompanha a história da pessoa, a peregrinação da pessoa. E talvez Jabes carregasse aqui um estigma, ao longo de sua história, por ter esse nome. Mas a despeito do nome e do peso que talvez trouxesse para ele, ao exemplo de muitos outros nomes na Bíblia, pelo contrário, o significado desse nome e a resiliência que ele demonstrou, a dedicação, fez com que ele se tornasse o mais ilustre entre os seus irmãos. Ou seja, nas experiências difíceis que nós temos na vida, que muitas vezes nos marca, nós precisamos ser resilientes. Nós não precisamos nos ver aquém e nem além de ninguém. Porque quando nós temos de fato um encontro com esse Deus e podemos falar com esse Deus, Ele pode mudar as realidades mais difíceis da nossa vida. A gente percebe que o Jabes conseguiu ter uma imagem positiva sobre si mesmo, a despeito do seu nome. Tanto é que a Bíblia diz, né? Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. A oração, meus amados, é uma universidade. Como nós precisamos desejar falar com Deus, ter relacionamento com Ele, aprender dEle. Quanta gente hoje enfrenta a triste impressão de viver uma sina, de que nada vai dar certo. Obrigado. De que nada vai dar certo na vida. Gente que carrega em sua história fatos do passado, que machucam, que marcam, que rotulam. Muita gente associa seus conflitos, traumas e recalques à sua hereditariedade. Gente que fica preso às vezes aos pecados dos pais. E Jabes correu o risco de assumir a sina da dor na sua trajetória de vida, mas ele reagiu. Deus quer que você reaja. Deus quer que você seja persistente, que você seja resiliente. A gente aprende com isto que sina e oportunidade são duas faces da mesma moeda.
Às vezes tem pessoas que nascem com conflito, vão permanecer com conflito, não vão ter força para reagir. Deus pode, meus queridos, transformar sinas em oportunidades. Deus pode transformar o mal em bem. Deus pode trazer à realidade aquilo que não existe aos seus olhos. E isso acontece por meio da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O justo viverá pelo quê? Pela fé. E se retroceder a minha alma, não se compraz nele. Vocês lembram do Mar Vermelho? Os hebreus fugindo dos egípcios. O Mar Vermelho pode ser um grande obstáculo diante de um inimigo que está às nossas costas. Mas também o Mar Vermelho, que parece obstáculo, pode ser uma avenida cercada por muros de águas que libertará o povo de Deus dos seus inimigos. E é uma incrível ilustração para as nossas vidas. Quando nós nos sentimos cercados, amedrontados, afligidos. Paul Tournier, um psiquiatra cristão, ele comenta em um dos seus livros, se eu não me engano, o livro Culpa e Graça, ele fala dos órfãos, que os órfãos foram as pessoas que mais influenciaram o mundo. Imagina uma criança que perde o pai e a mãe logo pequenininho, mas isso dá a eles condições de serem resilientes, esforçados, dedicados. Há uma frase que eu ouvi de um sermão há muito tempo atrás, muito boa, que diz que a excelência de um homem e de uma mulher é determinada pela disciplina dos seus ideais. Disciplina dos seus ideais e pela coragem que tem para vencer as suas próprias limitações. E as Escrituras estão cheias de histórias, de biografias, de pessoas que pela fé enfrentaram as suas lutas, as suas dores, as suas fragilidades, as suas limitações. Como eu disse, o justo viverá pela fé, viverá pelas suas convicções. Ele não vai estacionar, não vai retroceder. Com o nosso Deus, queridos, nós podemos saltar muralhas, nós podemos desbaratar exércitos. Você continua crendo nisso? Amém? Continua crendo nisso, vivenciando isso? E eu pergunto, você tem alguma marca? Alguma coisa que acompanha você, que faz às vezes você se sentir infeliz, frustrado, que talvez traga problemas no seu casamento, nos seus relacionamentos. Muita gente ainda carrega rejeição na infância, mas tudo isso, toda essa dor e aflição, pode se transformar no meio de você buscar a Deus, de você lutar em oração, e de Deus de transformar pela sua graça e misericórdia, o seu fracasso em sucesso. Esse é o nosso Deus, o Deus das causas perdidas, o Deus que age, o Deus que intervém, o Deus presente, o Deus Emanuel. Nós não somos rascunhos que caíram da mesa de Deus, queridos. Deus é conosco, Ele nos ama. Ele é um Deus de aliança, um Deus de pacto, um Deus que anda conosco. A Bíblia está cheia de exemplos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Portanto, olhando para Jabes, não é um nome que te dá significado, mas é você que dá significado ao seu nome. Não há sina tão fechada, tão final, que não possa ser convertida, porque Jesus pode fazer tudo novo na nossa história. Aquilo que é amargo na sua vida hoje, pode ser uma grande oportunidade, como também aquilo que é mais fácil, pode se transformar numa grande queda na sua vida. Então aprenda a depender de Deus sempre. Não há oportunidade tão segura que ela não possa ser perdida. Por isso não vamos brincar com a graça de Deus, mas vamos levar a sério, vamos nos apegar aos recursos que Ele nos dá, para que a gente enfrente as nossas aflições e as nossas lutas. Crise pode ser abismo ou oportunidade, e eu creio que pelas Escrituras, Deus nos ajuda a transformar qualquer crise em uma oportunidade de crescimento para o seu louvor. Então o primeiro princípio foi esse: disponha-se a viver com excelência, a despeito das suas lutas, a despeito das adversidades da vida. Segundo princípio que a gente aprende aqui no texto, na oração de Jabes: não tenha receio em pedir. Clame pela bênção de Deus, com fé, com ousadia, com determinação, com perseverança. Jabes invocou o Deus de Israel e disse: ó, tomara que me abençoes.
e me alargues as fronteiras. Ó, tomara. O que você vê? O que você sente nesta frase, nessa expressão? Ele está torcendo, ele está buscando, ele está desejando, ele está aspirando que Deus, no seu olhar de misericórdia, intervenha, atue. A sua oração foi centrada no Deus revelado de Israel. Não era um Deus qualquer, não era uma pequena divindade. Jabes não teve medo de pedir. Jabes teve ambição pela bênção de Deus, por coisas genuínas, por coisas disponíveis. Ele queria a bênção de Deus. E é interessante a gente ver aqui que quando Canaã foi colonizada pelos israelitas, cada família recebeu uma herança inicial de terras. E cabia a cada herdeiro ampliar suas fronteiras. Jabes queria mais espaço, Jabes queria mais influência, mais conquistas. E ele não ficou preso ao passado, ele não ficou preso às suas crenças limitantes. A Bíblia diz, queridos, que a bênção do Senhor enriquece, e nela não há desgosto. Aleluia por isso. Deus tem bênçãos especiais para o seu povo. Jabes demonstrou uma ambição saudável. Ele orou de acordo com a vontade de Deus. Você pode pedir. Desde que você aprenda pela leitura das Escrituras e pela intimidade com Deus, a pedir segundo a vontade dEle. Às vezes nós nos preocupamos quanto à questão ambição, né? Existe a ambição pecaminosa. O que é a ambição pecaminosa? É aquela ambição que produz ou que envolve egoísmo, arrogância, materialismo, contendas, idolatria. Idolatria é quando Deus não está no centro. Mas quando Deus está no centro, Ele legitima a sua ambição. Pode ser uma ambição positiva, pode ser uma ambição para a glória dEle, que vai abençoar outras pessoas. O nosso Deus não é um Deus carrasco, não é um Deus sádico, que gosta de ver seus filhos sofrendo. Tem muita gente que tem uma ideia de Deus assim. Tem gente que às vezes não consegue chamar Deus de pai, porque às vezes lembra do pai terreno. E aí não consegue orar, não consegue desfrutar de sonhos legítimos. O Salmo 35, 27 diz: cantem de júbilo, e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade, na bênção do seu servo. Percebam que esse conceito de provisão, de prosperidade, tem como centro o próprio Deus. Não é simplesmente um utilitarismo de Deus como a gente vê hoje. Deus, na sua essência, amados, Ele é misericordioso. Amém? Nessa madrugada, as misericórdias dEle vão se renovar para a nossa vida. Para você que está sem esperança, nesta madrugada elas vão se renovar. Aleluia. Deus, na sua essência, é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele é assaz benigno. Essa palavra quer dizer que Ele é extremamente gentil. Você vê Deus assim? Como é que você vê esse Deus? Qual é a sua percepção desse Deus? Jesus disse: ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Às vezes a gente tem um pouco de problema com isso, né? Parece que Deus vai pegar a gente em algum lugar. Primeira coisa importante, meu querido, é que seu coração esteja limpo diante dEle. Que você confesse pecados no varejo. Que você esteja limpo diante da santidade dEle, porque é legítimo pedir coisas para Ele, dentro da sua vontade. Esse Deus nos abre espaço para sonhar, para aspirar às coisas mais básicas, necessárias e alegres da vida. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. É um processo. A oração é uma universidade. A oração tem tesouros. Nós temos que aprender a pedir. Nós temos que buscar. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares como? De todo o vosso coração. Portanto, alinhe o seu coração ao coração de Deus. O Salmo 37, 4 diz: agrada-te, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Esse texto, gente, a explicação dele é simples. Quando o seu coração está cheio de Deus, a vontade dele vai se manifestar na sua vida. Aquilo que agrada ao coração dele vai se tornar algo agradável para você. A nossa expansão terrena está ligada à nossa dependência e à nossa intimidade com Deus. O Salmo 84:11 diz que o nosso Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. O reverendo Sarkis leu o texto de 1 Crônicas, que texto, né? Que texto fantástico, que diz que toda a riqueza, toda a glória, todo o poder, todo o domínio estão diante desse Deus poderoso, e Ele pode abençoar seu povo. Eu acredito, queridos, na prosperidade bíblica, que tem como pressuposto a fé, a obediência, e preste atenção nisso, e a glória de Deus. Prosperidade, no conceito bíblico, não é você ser milionário. Tem milionários que são pobres, e pobres que são milionários. A prosperidade, na conceituação bíblica, é você poder ter o básico, comer, beber, se satisfazer, ter prazer na sua vida, sentir o gosto daquilo que você come. Não é tanto quanto que você ter muito ou ter pouco. Essa prosperidade de Deus nos traz felicidade. E para entender esses desígnios de Deus, nós precisamos de excelência, de coragem, de determinação para romper com aquilo que muitas vezes nos diminui. Jesus disse que quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância, vida com qualidade. Deus espera que você cresça, porque Ele te fez para crescer. Ele nos salvou para sermos inclusive frutíferos. Não foram vocês que me escolheram a mim, mas pelo contrário, eu escolhi vocês. E vos designei para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Deus nos chama como igreja para sermos frutíferos, abençoados, naquilo que nós colocarmos as mãos, no lugar onde nós estivermos. Isso implica em ser sal da terra, em ser luz do mundo. E os desafios da vida, as limitações, as dificuldades, elas são bênção, porque elas nos ajudam a crescer, elas nos ajudam a depender de Deus. Vocês lembram de Abraão e Sara? Abraão, velhinho, 75 anos. Aí Deus chama Abraão e fala, olha para as estrelas daquele tempo, né? Devia poder ver muita estrela, né? Hoje a poluição não deixa, mas naquele tempo, assim será a sua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas demorou, né? Demorou 25 anos. Deus sabia que ia demorar aquele tempo, né? Mas para Deus, queridos, Ele desconta todo o atraso. Vocês creem nisso? Quando Ele chega, Ele desconta todo o atraso, com a perfeição da bênção dEle. Alguém está esperando alguma coisa aqui? Há muito tempo, continue buscando. Continue pedindo, batendo, insistindo, buscando a vontade e a orientação de Deus. Alguns erros que nos impedem de sonhar e crescer. Não confunda humildade com medo. Às vezes você está pensando que você está sendo humilde, não, você está sendo medroso. Eu nunca vou conseguir fazer isso, isso não é para mim. Ore, busque, peça a vontade de Deus, faça a tua parte, faz a lição de casa. Não confunda contentamento com preguiça. Às vezes você fica, não, tá bom, mas Deus pode te dar um pouquinho mais, Deus pode te abençoar, Deus pode expandir as tuas fronteiras. Não se acomode, seja esforçado, diligente, viva contente, em toda e qualquer situação. Paulo dá uma lição para a gente, ele aprendeu a viver contente. Você tem aprendido a viver contente? Com tudo? É um mistério espiritual isso, né, gente? Que às vezes é complicado, né? A Bíblia fala que a gente tem que ficar alegre quando a gente passar por luta. Difícil isso aí, né? Mas ela não fala isso à toa. Ela fala isso para que você aprenda a depender de Deus e cresça. Não confunda reducionismo, que é o pensar pequeno, com espiritualidade. Isaías 54:2 diz, amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas
estacas. Coloque os seus sonhos diante do altar de Deus. E fale para Deus assim: Senhor, eu quero que os meus sonhos, acima de tudo, glorifiquem o teu nome. Essa é uma oração boa. É uma oração que não vai deixar que a gente entre aí em fábulas, né? Então, o segundo princípio é: não tenha receio em pedir, clame pela bênção de Deus. Senhor, tomara que o Senhor me abençoe e que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Do que você hoje precisa da bênção de Deus? A Bíblia tem uma lista enorme de bênçãos e de maldições também. Qual é a condição da bênção, irmãos? Obediência, senhorio de Jesus na nossa vida. E Ele, como um Pai amoroso, Ele sabe aquilo que você precisa, aquilo que vai te fazer bem. Portanto, seja sempre dominado, deseje ser dominado pela vontade dEle. Um terceiro princípio aqui, queridos, importante, para viver acima da média, para ter uma vida de excelência. Conte com a poderosa mão de Deus, a mão que rege o universo, a mão daquele que criou todas as coisas. Conte com a poderosa mão de Deus te preservando e te guardando. Ah, Senhor, que sejas comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Uma oração boa ou não essa? Muito boa, né? Como nós precisamos orar para que Deus, a mão de Deus esteja sobre nós. E essa figura de linguagem da mão de Deus é interessante, porque fala-se muito do peso da mão de Deus, né? Mas nós precisamos ver essa questão da mão de Deus como algo precioso, como algo que vai nos abençoar, especialmente quando nós estamos sujeitos a Ele. Seja comigo a tua mão. Jabes queria a presença de Deus com ele, e essa é uma oração que Deus gosta. Vocês lembram de Moisés? Não me faça sair deste lugar se a tua presença não for comigo. Senhor, não me faça fazer esse negócio se a tua presença não for comigo. Senhor, não deixe que eu entre nesse relacionamento se a tua presença não for comigo. É a presença. Ah, irmãos, quando Deus está presente é maravilhoso, não é não? É ou não é? Quando você sente a presença dEle, quando você sente a paz dEle, o aceno dEle, a aprovação dEle. Jabes não quer apenas as bênçãos, ele quer sobretudo o Deus das bênçãos. Tem muita igreja cheia hoje em muitos lugares, porque as pessoas querem ser abençoadas, querem ser consumidoras da fé. As bênçãos são genuínas, irmãos. Mas acima de tudo nós precisamos do doador das bênçãos. Ele é o mais importante de tudo. Comece a sua oração, presta atenção agora. Nós estamos falando de oração. A oração é uma universidade. Jesus deu um modelo de oração para nós. Vocês lembram dessa oração? Oração do Pai Nosso. Quando você ora corretamente quando você se preocupa primeiro com a pessoa de Deus. Quando você se preocupa com o governo de Deus e com a vontade de Deus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o teu governo. E seja feita a tua vontade. Começa com Deus. E você aplica essa oração à sua vida. A oração do Pai Nosso não é uma reza. Não tem que ser algo mecânico. É um modelo para você orar. Para você dialogar com Deus, para você expressar para Ele os seus sentimentos. Depois disso, você terá autoridade para orar pela sua provisão. O pão nosso de cada dia, dá-nos quando? Hoje. Depois você terá autoridade para pedir o seu perdão, e você terá autoridade para pedir a sua proteção. Didático o nosso Deus, né? Ele nos ensina a orar. Você quer a presença de Deus nos seus empreendimentos? Você anseia por isso? Ou você fala para Deus: Deus, fica aqui quietinho aqui, ó, que agora sou eu. Tem muita gente que faz isso. É importante que você deseje a companhia de Deus sempre, mesmo nas coisas que você não gostar, mesmo coisas que o seu coração não entender. Até quando você errar, escute, até quando você errar, cair, tombar, deseje a mão de Deus, deseje a disciplina de Deus. E eu me lembro de Davi. Esse Davi de fato era um homem segundo o coração de Deus.
Porque quando ele caiu, ele não colocou a culpa na Betsabá. Ele disse, eu pequei. Eu errei. E que caia eu, Senhor, nas tuas mãos. Porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Isso foi quando ele fez o censo. E Deus não gostou. E Deus falou, vou te dar 3 castigos. E ele respondeu isso. Deus puniu o povo com uma peste. Mas depois Deus mandou o anjo parar. Esse Deus é muito misericordioso, queridos. Ele é extremamente gentil. Você crê nisso? Você tem experimentado isso? Ah, tomara que me abençoes, que a tua mão esteja comigo, e que o Senhor me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha dor, aflição. A mão de Deus, amados, é a nossa maior proteção contra a maldade, contra o mal. E o segredo é confiar e obedecer a Deus. A oração do Senhor, nós temos esse componente. Senhor, não me deixa cair em tentação, mas livra-me do mal. Que oração pedagógica, né? A oração não fala assim, não me deixe cair em pecado. Mas antes do pecado, não me deixes cair em tentação. A Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus quer fazer a manutenção da sua santidade na sua vida. Ele quer. E essa oração é legítima. Não me deixe cair em tentação. Não deixe que o mal chegue perto. Nós temos que fugir da aparência do mal. Deus tem proteção para os seus filhos. Às vezes você não é protegido porque você vacila. Porque você dá lugar ao pecado. Mas se essa oração for diária, nós precisamos pedir para que Deus nos proteja de coisas que são legítimas, mas que o pecado destrói, como por exemplo, dinheiro, poder e sexo. Tem legitimidade da maneira certa de se usar isso, não é verdade? Mas hoje são 3 instâncias no mundo, na sociedade, que estão destruindo vidas. Que essa palavra não se perca no seu coração nessa noite. Ela possa servir como um alerta para a sua vida, para a nossa vida. Vista toda a armadura de Deus, para que você fique firme contra as ciladas, os métodos do diabo. A gente pode complementar esse texto com a oração de Jabes, né? Me livra, Senhor, me reveste de toda a tua armadura. Lembra do soldado romano? Ele tinha que ter ali os componentes da armadura, que eram 5 componentes de defesa e 1 de ataque. Ele tinha que ter um cinto que segurava toda a sua armadura. E Paulo vai dizer que esse cinto é o cinturão da verdade. Então pensa na verdade como algo que deixa você protegido, que faça com que você não passe vergonha. Então a nossa vida não pode ser uma fraude, não pode ser uma mentira. A gente tem que orar para que Deus nos proteja da hipocrisia, da demagogia, e que a verdade nos envolva, nos marque. A couraça da justiça, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. O diabo pode nos acusar todo dia, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, a prontidão, a preparação desta paz do Senhor que excede todo entendimento na nossa vida. O escudo da fé, onde eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você já recebeu um dardo? Queima, né? Você tem que usar o escudo. Usa o escudo da fé. O capacete da salvação. E é interessante, a inteligência inspirada que Deus deu, a inspiração que Deus deu para Paulo, né? O capacete protege o membro mais importante do corpo, que é a cabeça, o cérebro. O capacete da salvação, convicções sólidas do evangelho. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É as maravilhosas doutrinas da graça, quando você conhece, quando você tem convicção. E o sexto componente, que é a espada. Espada do quê? Do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração, olha o óleo da armadura. Toda oração, súplica. E para isso vigiando em todo tempo no Espírito, com toda perseverança por todos os santos. Memorize isso aí, meu irmão. As nossas orações,
elas nos trazem um desejo maior por Deus quando elas estão unidas à palavra. Ó, que dupla fantástica para a edificação das nossas vidas. Daqui a pouco você vai comer, você deve estar com fome. Como é que está a tua fome espiritual? Como é que você está se alimentando? É preciso comer bem, para que você fique forte, para que as suas crenças limitantes caiam, para que a sua visão se expanda, se abra. A Bíblia diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O mesmo, o Jó, né? Que sofreu tanto, perdeu a saúde, perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu os amigos, perdeu tudo. Ele disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse Deus nos surpreende, queridos. E ao longo da história do povo de Deus e da história da igreja, sempre a oração associada à palavra foi o que deu discernimento ao povo, diante daquilo que eles não viam e não enxergavam. Se você quer viver acima da média, ter uma vida de excelência, esteja convicto de que a vitória é sua. Em Cristo Jesus nós somos o quê? Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Estou bem certo, diz Paulo, que nem tribulação, nem morte, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vejam que o finzinho do texto do Jabes, nessa grande genealogia, ele diz, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. A oração dele foi simples, e o Espírito Santo quis registrar isso na Escritura, para nossa edificação, para nossa direção. Ao exemplo de Jabes, nossas orações a Deus devem ser genuínas e transparentes. Você não precisa rodear, porque Ele te conhece. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele te teceu no seio da sua mãe. Olha que Deus tremendo. A gente não tem que buscar um Deus assim, irmãos? Sim ou não? E hoje, infelizmente, o conhecimento de Deus está muito raso. Como diz Richard Foster no livro A Celebração da Disciplina, a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Que nessa noite você possa decidir aqui diante de Deus a não ser mais raso, mas a ser profundo. Esse Deus tem tesouros para nós, grandes tesouros. Vocês creem nisso? Mas é preciso buscar, pelos olhos da fé. Jesus disse, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Aí eu fico pensando, será que é verdade mesmo isso aqui? Será que é isso mesmo que ele quis dizer? É isso mesmo. Você vai aprender a pedir segundo a vontade dele, porque você vai estar cheio dele. Paulo diz, não andeis inquietos de coisa alguma. A ansiedade é o grande mal, continua sendo, foi no século XX, já é no século XXI, o grande mal do nosso tempo. Esse Covid então, meus irmãos, o que ele adoeceu a mente das pessoas, inclusive dos crentes. Gente que foi dominada pelo medo, pela inquietação, pela ansiedade, gente que somatizou. Nós somos falhos, pequenos, mas nós servimos um Deus grande. Amém? E um Deus que pode intervir nas nossas emoções, no nosso mundo interno. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Quando ele fala aqui, não andeis ansiosos em coisa alguma, é coisa alguma mesmo. Em tudo, porém, sejam conhecidas perante Deus, isso é oração. As vossas petições, pela oração e pela súplica. Oração e súplica é insistência. E olha que interessante, com ações de graça, com gratidão. Então você tem que vigiar o coração quando você ora, se o seu coração tem amargura. Se o seu coração só tem reclamação,
Você tem que dizer para, coração. Vamos ver os sinais, os rastros da misericórdia de Deus nas pequenas coisas. Vamos pedir, vamos suplicar e vamos agradecer. Amém? Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu quero concluir dizendo, viva com excelência. Viva para brilhar. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, né? Que o nosso brilho glorifique o seu nome. No seu trabalho, na sua faculdade, nos seus sonhos. Nós somos mordomos de Deus, nós estamos aqui para viver para a glória dEle. Seja ilustre para a glória de Deus. Eu falo isso para os adolescentes e jovens da igreja. Estudem, tenham uma profissão, sejam bons no que vocês fizerem, para a glória de Deus. Peça sem medo. Clame pela bênção, com coragem, com ousadia, com centralidade na palavra. Conte com a poderosa mão de Deus te guardando e protegendo. Peça. Irmãos, eu posso pedir? Eu peço. Peço. E Deus quer que você aprenda a pedir no detalhe, específico, e esteja certo da vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele já nos glorificou. Como eu vi no velho cântico, o que mais tem Ele a fazer? Ele já fez tudo. Vamos ficar em pé e vamos orar? Vou te dar uma dica. Memoriza a oração de Jabes. Eu memorizei. Oro todo dia. Ela faz parte da minha oração, junto com a oração do Senhor. Pode pedir. Às vezes essa oração pode ser distorcida, né, para outras coisas. Mas ela é legítima, ela é bíblica. E ela pode nos abençoar tremendamente. Feche seus olhos. Põe diante de Deus as suas limitações, querido e querida. Põe aquilo que está te machucando. Põe aquilo que está puxando o freio de mão da sua história. Põe diante de Deus. E comece a buscar. Busque a simplicidade da oração. Esse Deus vê tudo, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele está aqui. Que você saia daqui dessa noite com um cântico de vitória nos seus lábios, com um cântico de esperança. Que Jesus é poderoso para fazer novas todas as coisas na nossa história. Obrigado, Senhor, pelos 41 anos desta amada igreja. Que o Senhor ajude esses amados irmãos, essa amada igreja a viver de vitória em vitória. Que os teus filhos e filhas aqui possam olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Que o Senhor tire todo o peso e o pecado que pode estar assediando corações e vidas aqui. E que nós possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia! Nos ajude a pedir sem medo. O Senhor é o nosso Abba Pai. O Senhor é o nosso Paizinho querido. Nos dá coragem. O Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Nos ajuda, Senhor, a contar com a Tua poderosa mão intervindo na nossa vida. E que estejamos convictos da vitória. Dá-nos convicção disso. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de pregar a Tua palavra, que é maravilhosa. E que ela prospere naquilo pela qual o Senhor a designou. Que ela não volte vazia, mas que ela possa abençoar vidas aqui nesta noite. E outras vidas sejam abençoadas através das nossas vidas. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Podem sentar. Pastor Wilson.